Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Você que está acompanhando a gente durante toda essa semana já percebeu que a gente está falando sobre saúde emocional das crianças e como é importante a gente tratar desse assunto já logo no começo. A gente vai ver que vai colher frutos muito melhores quando chegar à fase adulta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, como que a gente pode trabalhar as brincadeiras e os brinquedos na construção de uma saúde emocional das crianças cada vez melhor. Doutora Eneida já está conosco, ela está, na verdade, durante toda essa semana e daqui a pouquinho vai contribuir um pouquinho mais falando sobre esse assunto. No programa de hoje a gente ainda tem Dica Vida e Saúde, tem ainda suco pré e pós-treino. Você vai aprender aqui dicas muito interessantes da nutricionista para quem está malhando e saber o que exatamente você precisa antes de treinar e depois também. E receita, Felipe Biasi vai ensinar pra gente hoje um pãozinho de batata. A receita promete, sabe que é receita saudável, receita que você vai poder fazer em casa para agradar toda a família, sem sair da dieta, sem sair, na verdade, de uma rotina alimentar saudável. E eu quero convidar você também para interagir com a gente. Que receita você gostaria de ver aqui no Vida e Saúde? Ou que tipo de problema de saúde você anda enfrentando aí na sua casa, que você gostaria de ter a opinião dos especialistas do Vida e Saúde, especialistas de qualidade, que confiam também nos remédios da natureza, nos 8 remédios da natureza, a água, a luz solar, a atividade física, a boa alimentação, o equilíbrio em todas as coisas, a confiança em Deus, o repouso. Acho que eu falei todos os remédios já, não é? Esses remédios são fundamentais não só para prevenir, mas também para tratar problemas de saúde, e os especialistas do Vida e Saúde acreditam nisso e podem melhorar a sua vida. E nós já temos relatos de pessoas que mudaram suas rotinas, começaram a fazer uso desses 8 remédios e transformaram a sua vida. Se você é uma dessas pessoas, já percebeu que a alimentação começou a fazer diferença aí na sua vida, na sua disposição, até no seu trabalho, no seu rendimento escolar, manda pra gente a sua história, manda foto, porque a sua história também pode servir de incentivo para outras pessoas e transformar assim o nosso mundo, a nossa sociedade numa sociedade cada vez melhor. E falando sobre isso, você sabe que pode escrever pra gente no Facebook, você pode mandar lá a sua história, ou no nosso blog, que é também aonde você encontra programas passados. Tá a fim de ver uma dica de atividade física para fazer em casa? Tem lá. Uma receita para preparar no final de semana para receber os amigos? Tem lá também. Tem muita coisa boa te esperando a um clique. E viu uma coisa boa para você? Compartilha. É sempre muito bom a gente repartir aquilo que faz bem pra gente. E neste momento eu quero convidar para o nosso estúdio aqui a doutora Eneida Torres. Ela é psicóloga e está conosco durante toda essa semana. Tudo bem, doutora? Bem-vinda mais uma vez, por favor. Já que o assunto dessa semana é psicologia preventiva, ou seja, nós queremos prevenir problemas futuros, a gente precisava tratar desse assunto, brincadeiras, que é inclusive uma ferramenta de terapia para vocês, profissionais da saúde psicológica. Como é que as brincadeiras interferem diariamente e constantemente na vida das crianças, na construção de uma identidade, como a gente já falou aqui, saudável, na construção de uma autoestima boa? Como é que as brincadeiras interferem? Bom, tudo que a criança aprende, na verdade, ela aprende através das brincadeiras. A brincar para a criança é a forma que ela tem de se comunicar. Então, o que ela faz? Ela vai brincar para ela poder conhecer algum objeto. Por isso que muitas vezes ficam os adultos em torno dela assim, cuidado, isso vai te machucar. E na verdade ela está conhecendo os objetos através de uma brincadeira. Existe uma brincadeira espontânea da criança e existe uma brincadeira intencional dos adultos, que quando os adultos usam de determinadas brincadeiras para de fato a criança aprender algum conteúdo. Ou quando, por exemplo, os pais têm a intenção de que a criança aprenda a cuidar das atividades domésticas. Então, a criança tem um rodo pequenininho, uma vassoura pequenininha, que isso também se chama o jogo simbólico, faz de conta, que é aí que entra também a ferramenta que você falou. No atendimento infantil é usada a ludoterapia.
Muitos pais têm a ideia ingênua de que brincadeira é só um divertimento, que a criança está exercendo a profissão dela para esse momento da vida. E na verdade a brincadeira então tem uma função ou algumas funções muito úteis nessa construção de uma identidade de um ser humano saudável. Tem. A brincadeira ela tem uma função física, que é o movimento, que através de todos os movimentos que a criança faz ao brincar, ela está construindo um corpo mais saudável. Sim. A brincadeira tem uma função social, que geralmente, quando as crianças são bem pequenas, elas brincam juntas, mas elas não brincam mas tem uma função social. Ela tem também uma função afetiva, que nesta função afetiva e psicológica, a criança vai transferindo para os brinquedos aquilo que ela está sentindo e ela também vai retirando da brincadeira uma compreensão desse mundo. E cognitivamente falando, mais ainda, porque é através do experimentar brincando que a criança vai desenvolvendo. Então você fala assim, mas essa criança só brinca, não vai aprender nada na escola. Quanto mais ela brinca, mais facilidade ela vai ter no período escolar. Inclusive, essa história de mas a criança só brinca, tem pais que falam sobre o consultório, né? A ludoterapia. Tô pagando uma nota, a psicóloga só fica lá brincando com a criança, só fica vendo ela brincar. Então, quer dizer, tem é uma técnica ou uma ferramenta que você está utilizando. Sim, é uma ferramenta. Por que ela é uma ferramenta? Como nós havíamos falado anteriormente, uma criança pequena, ela não sabe expressar os sentimentos dela. Mas ali, através de determinados brinquedos, da interação dela com os brinquedos, você vai detectando. Uma criança pequena escolhe uma família de brinquedos, de bonecos e está brincando. E ela me diz na brincadeira que determinado boneco ficou no hospital. A família não me contou que já tinha 3 semanas que o avô estava internado. E o avô passa a participar naquela brincadeira com muito mais constância. Para eles, a criança nem estava sentindo, nem percebendo, mas a criança tinha uma preocupação com aquilo. Uma outra criança, num outro momento, apresenta para o avô, é outro episódio de avô também, uma boneca e fala, essa boneca aqui é a fulaninha, sabe? Ela ficou tão triste quando o vovô dela ficou hospitalizado, ainda usou essa palavra chique, uma criança de 7, 8 anos, e o avô ficou emocionado. Porque ninguém sabia que aquela criança tinha percebido a gravidade da enfermidade. Então, a ludoterapia é uma forma que a criança tem de trazer para a gente o que nós estamos buscando, que são os sentimentos dela também. Agora é o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa com a especialista e vamos ouvir a opinião da criançada. Do que será que elas gostam mais de brincar? Será que elas gostam de brinquedos mesmo ou estão muito conectadas? Brincar faz parte da infância, seja de pique-esconde ou de amarelinha. Mas hoje em dia, como as crianças têm brincado? Quem de vocês aqui gosta de brincar? Eu! Toda hora. O que vocês mais gostam de brincar? Eu gosto de brincar de pega-pega, esconde e várias outras coisas. Eu gosto de montar Lego. Gosto de brincar no computador, gosto de brincar com brinquedo, gosto de brincar como se fosse um desenho que eu e minha amiga gostamos, a gente faz tipo uma pessoa. Eu gosto de brincar de bandeirinha com os meus amigos no futuro. Bandeirinha? Eu gosto de... Eu gosto de brincar de brinquedo, de computador, de bicicleta, etc. Bicicleta também. É muito legal. Eu até já tirei carteira de motorista de bicicleta. E de Lego também, eu gosto. Eu tirei de carteira de bicicleta. Eu tirei de skate. Tirei hoje. Eu gosto de brincar no meu tablet, gosto de brincar na bicicleta do Ítalo quando eu vou na casa dele, gosto de brincar com o irmãozinho dele. Não fala isso da TV, senão eu vou pagar o maior mico. Eu gosto de brincar também no celular da minha mãe. E às vezes no da minha irmã também, no notebook da minha mãe. Vocês passam mais tempo brincando com os seus amigos ou brincando no celular ou no tablet ou no computador? Eu com ela. Eu passo mais tempo brincando com as amigas, com os amigos. Pra mim é igual. É igual? Mas se vocês usam o celular e tablet? Eu não. Bom, às vezes eu pego emprestado da minha mãe. A minha amiga, ela sempre vai pra igreja, então às vezes eu fico em casa. Às vezes eu tenho jogo e eu jogo com a minha mãe, ou às vezes quando vem uma pessoa lá em casa eu também jogo. Aí depois eu brinco no meu tablet.
Muito bem, é bom ouvir a opinião da criançada também. Hoje a gente percebe que realmente os brinquedos eletrônicos fazem a cabeça da criançada. Você estava mencionando aqui antes da reportagem que todo mundo tem, né? E chega uma fase que agora as crianças de 8 anos, elas não querem mais brincar nem brinquedos, é celular ou tablet. E, olha, mãe, mas todo mundo da minha sala tem? Quer dizer, porque dentro ali daquele aparelho tem alguns joguinhos e tal, mas na verdade a gente precisa realmente aprender a trabalhar o valor e não o preço das coisas. Doutora, muitos pais ficam também com aquele, principalmente com crianças menores, né, com aquele receio, não pode brincar com isso, não faz, sobe aí que é muito alto, não faz aquilo. Esse excesso de proteção, ele demonstra carinho, mas ele também pode ser prejudicial se for em excesso. Extremamente prejudicial. Por quê? A criança, ela pode entender que você vai dizer para ela assim, nessa mesa você não vai subir. Então você vai dar para ela todo o outro espaço que ela vai brincar. A superproteção gera crianças inseguras, crianças extremamente inseguro, que a gente fala na linguagem bem clara, criança medrosa, criança que vai toda hora achar que vai se machucar. Todo mundo está esperando que ela se machuque. O objetivo do programa é falar da prevenção, não falar só do que vai acontecer. Certo. Mas crianças hipocondríacas, muitas vezes, são frutos de situações em que os pais não deixam fazer nada. Pais que não deixam fazer nada também impedem o desenvolvimento natural da criança. Porque uma criança, ela vai correr. Ela não sabe nem andar direito, mas ela vai correr de fato. E é preciso permitir as experiências, porque é através das experiências, das brincadeiras que a criança aprende. A superproteção, ela causa a inibição, então, intelectual, porque quanto menos experiências eu tenho, menos conhecimento eu tenho. Aí os pais acham que não, ela vai ficar aprendendo nos livros ou no tablet, quando na verdade aquilo é só informação. O que nós aprendemos de fato é através da ação. E como eu já dizia anteriormente, a criança, ela é motora, ela é motor. Ela aprende através dos movimentos que ela tem, que permitem que ela vá se movimentando. E isso vai estimulando áreas no cérebro dela que fazem novas conexões e que ela vai cada vez criando mais. Mas os pais querem colocar os filhos em bolhas. Então ela não pode correr, ela não pode se sujar, ela não pode escorregar. E é tão interessante a criança que é extremamente cuidadosa, porque ela é dela, com a criança que nunca caiu. A criança, na primeira queda, de fato, ela acaba fazendo um escândalo acabou o mundo, porque ela não sabe conviver com aquela coisa que é crianças têm arranhões. As crianças logo muito pequenas, que são muito protegidas, os pais têm medo de levar para a escola. Então eles querem fazer uma varredura dentro da escola, sendo que a escola já sofre isso dos órgãos fiscais, mas eles insistem. E aí a criança chega na primeira semana já arranhada, os joelhos esfolados. E os pais dizem, eu vou mudar de escola. Mas não, eles não podem mudar. Provavelmente essa criança nunca teve espaço suficiente para crescer, para correr. Então, pais que protegem demais, eles não estão favorecendo o desenvolvimento saudável da criança. Uma outra questão que a gente precisa também dar uma olhadinha é a construção do gênero e o relacionamento que isso tem com a escolha de brinquedos. Não vamos entrar muito nesse assunto, porque tem outras coisas que a gente gostaria de mencionar aqui, mas é importante também os pais conduzirem os brinquedos nessa construção de gênero. Sim, as crianças, espontaneamente, elas escolhem os brinquedos que elas querem. Nessa escolha espontânea, alguns estudos estão sendo feitos com crianças em diversas faixas etárias e crianças bem pequenas. Aqui no Brasil, eles já estão fazendo alguns estudos com crianças com menos de 14 meses, ou seja, pequenas mesmo, em que elas fazem as escolhas dos brinquedos delas correspondendo ao gênero delas devido à questão cultural. Na verdade, já é quase que espontâneo ela escolher determinados brinquedos. Claro, não impede que eu vá oferecer muitas opções, porque a criança precisa, mas esses estudos estão mostrando que há sim uma preferência por brincadeirinhas, que as meninas escolhem determinadas brincadeiras que os meninos não escolhem. E brinquedos também, existem brinquedos que os meninos escolhem e que as meninas nem olham. E isso tem uma influência cultural muito grande. Essa influência cultural, ela é muito mais ampla do que um preconceito que a gente possa imaginar. Ela é uma influência cultural até do Ocidente, porque os mesmos estudos foram feitos em Portugal. Certo. Em que as crianças também fazem esse tipo de
preferência na hora de brincar. Não que a professora vai dizer assim, meninos para um lado, meninas para o outro. Não, eles já começam a fazer algumas escolhas correspondendo à expectativa cultural. Tá certo. Olha, a gente vai fazer uma breve pausa aqui na nossa conversa com a doutora Eneida. Na volta, a gente vai falar sobre a criatividade, também a construção da criatividade nesse processo de brincadeira. Não sai daí, o assunto tá bem interessante. Muito bem, Vida e Saúde já está de volta. O assunto de hoje é brincadeira de criança e como a brincadeira ela tem um papel fundamental na construção de uma saúde emocional melhor das crianças. Conosco aqui nós temos a doutora Eneida Torres, ela é psicóloga e a gente já falou um pouquinho sobre a importância da ludoterapia, que é a utilização de brincadeiras para se descobrir coisas importantes para a criança, emocionalmente, né? Falamos também sobre como as brincadeiras elas podem ser saudáveis motoramente falando, não só psicologicamente falando, mas para o desenvolvimento físico mesmo. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a criatividade. A brincadeira para criança às vezes assume dimensões muito maiores do que para o adulto, obviamente, né? Ele entra dentro daquele universo, ela entra dentro daquele universo e ela tem amigos imaginários, ela tem cenários imaginários. Até que ponto isso é saudável? Como é que o adulto pode interagir com a criança que tem isso muito mais aflorado? Tem uma idade que isso é muito mais presente? Como que a gente faz? Bom, a idade em que isso é mais presente é em torno dos 3 anos, 4 anos. Porque no desenvolvimento cognitivo da criança e emocional, ela já tem esse contato com o mundo externo e ela começa a imitar o mundo e representar o mundo. Mas ela começa a representar da maneira que ela está entendendo o mundo. Então ela entra no faz de conta. Ela pega um monte de papelzinho e vai dizendo que é a comidinha. E ela se diverte muito que o adulto também começa a entrar no jogo, na onda e interage com aquilo. Até que dá um determinado momento que ela fala assim, mas é só um papel. Quando ela te dá esse sinal, significa que ela consegue distinguir a realidade da fantasia. A fantasia, ela é necessária. Ela é tão necessária que é através dela que as crianças conseguem suportar aquilo que é pesado demais na realidade. Então, ela não consegue entender... Dá um exemplo pra gente, doutora. Ela não consegue entender uma situação de separação entre os pais. Ok. E a separação é algo que para ela não consegue administrar dentro dela. Não dá conta. Não dá conta. Então, ela entra num mundo de fantasia. Ela começa a usar roupas, brinquedos, objetos em que ela representa uma outra história. Que pode ser a história ideal ou que possa ser apenas uma forma dela ir processando, dela entendendo aquilo que está acontecendo. E a fantasia, ela é tão necessária ao ser humano que os adultos também fazem uso da fantasia. Não só da fantasia estereotipada do carnaval, de um baile de máscaras, mas ele usa através da leitura. E isso a criança também faz. Ela entra numa história e pergunta para você de verdade. E aí você fala, é só uma história. Então, para ela se confortar, ela diz para você, é só uma história, né, mamãe? E aí você diz para a criança, é uma história. Mas é isso que vai fazendo com que ela dê conta do que ela vai sofrendo. Então, ela ouve na história em que a menina correu e salvou a bonequinha que estava caindo na enxurrada. O que isso tem a ver com a história dela? Ela pode estar se sentindo uma criança indo embora na enxurrada. Então, ela vai pedir aquela história de novo, e de novo, e de novo, para ir trabalhando as questões dela. Quando você percebe que isso não é saudável? É quando todo o tempo ela está nesse mundo da fantasia. Quer dizer, ela não vem para a realidade. Ela não volta para a realidade. O amigo imaginário, ela começa a querer que todos também falem com o amigo imaginário, não só no horário da brincadeira. No horário da brincadeira, ela dá risada também, que ela fala para você, agora chega, ele não quer mais falar com você. Quer dizer, a criança tem uma noção, então, do que é imaginário, apesar dela estar tão mergulhada naquela situação, do que não é, no que não é real. Uma troca só nas palavras. Ela tem consciência do que é real. Ok. Na verdade, ela sabe o que é real, o que ela pega, ela sabe que é real, palpável. Ela está vendo. Então, no exemplo que eu dei do papelzinho, ou da criança, ela quer representar as coisas que ela está vendo no dia a dia. E ela representa com uma precisão maior ou menor.
E essa precisão maior ou menor não está determinando um adulto criativo ou não, mas já está favorecendo os adultos criativos, porque ela vai criando naquela história. Não há limites. Não, não há limites e não tem por que colocar limites, porque ela está ali dentro de um espaço que ela está construindo e ela pede ajuda dos adultos. Agora vamos falar de um outro problema muito atual, que é as crianças vão crescendo e, na verdade, não precisam nem crescer muito. Hoje em dia é muito comum a gente ver os bebezinhos com tablets, com celulares nas mãos e totalmente entretidos. Eu tenho criança em casa e eu sei como é atrativo. As crianças querem videogames, muitos aqui citaram, né, que brincadeira preferida é videogame. Como que a gente faz? Até que ponto é saudável? Dá para colocar um limite? Como que a gente lida com os brinquedos eletrônicos? Bom, a geração atual nasceu dentro de uma tecnologia nova, que é o mundo digital, a tecnologia digital. Nós não temos como dizer que isso não existe. Isso existe e nós não temos também como ignorar. Mas a criança ainda não teve a sua mudança como a tecnologia. A criança ainda precisa da interação com o real, com o concreto. Eu lembro de uns joguinhos que os pais acham muito, muito bacanas, que tem em tablet, eles deixam horas as crianças brincando, que é ficar colocando as roupinhas, escolhendo as roupinhas dos personagenzinhos. É muito legal. Mas havia outras atividades nessa questão quando ela é concreta. Há outros estímulos neurais que acontecem quando ela é concreta, de você pegar aquele papelzinho e colocar em cima da figura. Isso aqui não é substituído pelo toque eletrônico, jamais é substituído. Então, como fazer agora? Agora, a gente tem também aqueles eletrônicos que simulam atividades reais, jogos que fazem movimento. Então, vai ter sempre um argumento. Sim, sempre tem um argumento. Mas o que acontece? A força que você exerce no ilusório, no virtual, ela não é a força real. Então, você pode ter uma criança que ela é uma exímia lutadora. Agora, coloca de fato o corpo dela diante da luta. E recebendo também os açoites do inimigo. Exatamente. Coloca a criança de fato para jogar o handball. Eu também transpiro, eu também brinco com esses jogos. Mas ele não tem o que de fato é, como o próprio nome fala, ele é virtual, ele não é real. Agora, nós não temos mais como fugir. Faz parte do dia a dia. Agora, o quanto isso vai ser mais importante na vida das crianças, são os pais que podem determinar. É praticamente impossível a gente criar uma criança ou ficar alheio a essa tecnologia que vai fazer parte do mundo dela depois no trabalho, depois na escola. Sim, a criança não precisa ficar alheia, não deve estar alheia. Não é saudável. Não é saudável, pelo contrário. Da mesma forma que existem inúmeros estudos que apontam aspectos negativos do mundo eletrônico, existem outros tantos de estudos apontando a necessidade deles. Nós não vamos alienar a criança disso, até porque não é mais possível alienar, faz parte da realidade. A diferença está na dosagem. Queria falar sobre isso. Agora, é muito comum a gente sai, vai para restaurante ou vai para algum lugar, até praças, onde se deveriam promover atividades de interação de família, e a gente encontra famílias inteiras ou amigos até, cada um com um aparelho, cada um virtualmente falando com muitas pessoas, mas não há mais interatividade. Queria falar um pouquinho dos prejuízos para a família dessa falta de interatividade real. E também como a gente faz para lidar com esse problema prático, instruções práticas, como a gente dribla essa falta de interatividade real. Essa falta de interatividade num meio, nós estamos num grupo e o grupo cada um com o seu aparelho. Já está sendo pensada a necessidade de criar um código de ética novo diante disso, um código de ética das condutas dos relacionamentos, porque você não tem como você estar dialogando com uma pessoa e aqui ao mesmo tempo extremamente falta de educação em alguns casos. As famílias, elas começam a ter prejuízos nítidos, que é o primeiro deles é a falta de contato humano. Ouvir a voz do outro, ouvir qual é o limite dessa voz, o tom de voz.
Então, há um prejuízo de comunicação muito grande. Há um prejuízo na interação. Consequentemente, você vai ter um prejuízo enorme na relação pais e filhos, porque vocês se tornam todos iguais e quem ali, então, tem um lugar definido? O papel. O papel claro e definido. Então, essa situação dos pais permitirem apenas o contato virtual, não, mas quando a gente se vê igual, não, existem pessoas que já não conseguem conversar com tanta desenvoltura pessoalmente como elas ficam nas redes sociais, por exemplo, ou nos jogos. Se expressar, perdem a dizer expressão. o que sentem. E existem muitas piadas até satirizando essa situação, mas há um comprometimento, sim, na qualidade das relações familiares. Então, de repente, colocar limites, olha, vai usar eletrônico X horas por dia, Exatamente. ou limites. Durante a refeição a gente não vai permitir. Bom, isso aí já precisa ser bem claro. Existem alguns estudos comprovando que aparelhos eletrônicos, mundo virtual, eles devem ser retirados dos horários das principais atividades da criança e das principais atividades em família. Ok. Básico, a hora da refeição, a hora do banho, a hora de dormir e ter aquele momento que não se tem mais, que é a hora da conversa. É preciso ter a hora da conversa em que todos os eletrônicos vão ficar ali separados de você. Nós não temos como fazer isso por muito tempo, porque nós criamos uma dependência excessiva deles. Basta a gente ficar um minutinho sem conexão e a gente fica todo mundo Exatamente. desesperado. Agora, é necessário verificar assim. Pode ser um brinquedo? Pode ser. Mas existe a necessidade de equilibrar os momentos, com eles e sem eles. E dá para juntar coisinhas também, né? Um culto familiar, por exemplo, é um excelente momento para a roda da conversa ou para o momento de conversa. E se a gente limitar realmente o uso ou estipular horários, eu acho que toda a família vai lucrar. Todo mundo vai sair começo, ganhando. estipular horário é complicado. A gente volta lá ao tema da rotina. Quando a gente pega uma criança e diz para ela que ela vai precisar agora de uma rotina e você chama os pais, uma criança de 8 anos, ela não quer, ela não entende quando a mãe coloca ali na rotina, sugere para ela que ela vai ter a hora de brincar e a hora dos eletrônicos. Eletrônicos envolve videogame, tablet, joguinhos de celular e joguinhos de computador. Tá no pacote. E eles falam, não, mas que horas que eu vou usar o meu PSP? Que horas que eu vou fazer? Não. Tá aqui, olha, dentro da rotina. É necessário negociar, mas é preciso ter um controle, sim. E se você for persistente, você vai ver que realmente vai valer a pena todo o esforço. No começo vai ser duro, depois a criança vai entender, você vai já usufruir dos benefícios dessa mudança. E aí eu acho que tudo fica um pouquinho mais fácil. Doutora, obrigada pela participação, viu? Mais uma vez, amanhã ela volta com mais dicas aqui de psicologia preventiva na infância, coisas que a gente pode fazer a partir de agora para ter um filho melhor amanhã. Agora a gente fica com Dica Vida e Saúde e logo em seguida tem aqui a entrevista com a doutora Adriana Boganha, que é uma nutricionista nos ensinando sucos pré e também pós-treinos. Inclua sorrisos na sua dieta, previne hipertensão, aumenta a imunidade e, além de não custar nada, traz um benefício enorme para você e para os outros. Muito bem, agora é hora de dica prática também aqui no Vida e Saúde. Conosco temos aqui a Adriana Boganha, que é nutricionista, amiga do Vida e Saúde. Essa semana ela já ensinou overnight oats, ela já ensinou salada no pote e agora ela vai ensinar não só a preparar, mas também ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre os sucos pré e pós-treinos. Antes de falar do suco propriamente dito, muitas pessoas gostam de usar suplementos ou até, energéticos, antes e depois dos treinos. Por quê? O que esses produtos fazem no corpo? Tá. Então, primeiro, as pessoas fazem essa opção por ser mais prático, né? Por exemplo, não é em qualquer lugar que você vai conseguir fazer essas duas receitas que nós vamos mostrar aqui. Então, saiu do trabalho e vai treinar, o pessoal usa um energético ou usa um suplemento por ser mais prático, né? Mas, se a pessoa não souber por que está tomando, se a dose está correta, se não tiver uma boa orientação, ela pode estar se prejudicando. Por quê? Tá? Por quê? Por exemplo, sempre a Anvisa está sempre em cima desses produtos, porque muitas vezes tem ingredientes a menos na embalagem que pode prejudicar. Então aqui nós vamos montar coisas saudáveis
né? E que a gente está vendo como é que é feito. Então tem que tomar cuidado. Assim, eu tenho muito pé atrás com o suplemento quando ele não é orientado. Tá? Então, Indicado por um profissional da área da saúde. exatamente, que as pessoas estão usando, muitas vezes sem saber o porquê está usando. Tá? Uma outra questão a ser levada em consideração é o fato desses suplementos ou desses energéticos serem produtos químicos ou industrializados. Então, eles são ultraprocessados ou tem uma mistura. Eu não sei há quanto tempo que esse produto está manipulado e se os nutrientes estão ali mesmo. Exato. Como eu sei, por exemplo, que estão numa fruta. Isso, então por isso que é legal, assim, sempre preferir o que é mais natural. É o Tá. que nós vamos mostrar agora. Mas tem que ficar, realmente tem que tomar cuidado com os alimentos químicos. Nós vamos até falar dos alimentos ultraprocessados, né? Então, o que a gente puder fazer a opção pelo mais natural, o in natura, melhor. E o corpo consegue metabolizar melhor também, né? Agora, vamos falar da necessidade. Existe uma necessidade do corpo de se preparar para a atividade física e também depois com o desgaste da atividade, uma necessidade de repor nutrientes? Sim. Tudo também depende de qual modalidade, qual que é o exercício que a pessoa Uma vai pessoa fazer, que faz caminhada o ou que faz tempo. musculação, precisa? Então, precisa, tá? Então, antes ela precisa ter energia. O carro ele não vai conseguir andar se não tiver o combustível. Nós precisamos do combustível, que é o carboidrato. O carboidrato é a energia que o nosso corpo mais utiliza, tá? Que nós vamos fazer um suco aqui pro pré-treino, tá? Então, você tem que ter... Então, em mente, você tem que ter em mente, quando vai fazer uma atividade, tem que ter um suco energético. Isso, ou alguma fruta, uma banana, algo que te dê energia. Carboidrato. Um carboidrato de preferência complexo, Ok. que tenha também fibras. Pode tá? ser, por exemplo, uma farinha de batata doce, Ou em até- forma de suco. Sim, ou até a batata doce também, né? Que ela dá pra usar, dá pra levar pro trabalho. Coisa do Legal, tipo, legal. Tá? E depois, o nosso corpo precisa de proteína. A gente costuma falar que é a hora da porta da oportunidade. Então, o nosso corpo ele tem uma microlesão, né? Do exercício, então a gente precisa reparar essa microlesão. E qual que é o nutriente construtor do nosso corpo? A proteína. A proteína. Tá? Vamos à receita, então, Vamos e já sim. vai falando das possibilidades, Tá doutora. certo. Então aqui nós vamos usar o leite vegetal, aqui nós vamos usar o leite de soja, mas pode ser usado qualquer outro tipo de leite, ou até mesmo suco de fruta, tá? Ok. Aqui eu coloquei, acho que não deu nem 150 ml. Meio copo, mais ou Isso, menos. Tá? Banana, então também vamos colocar aqui uma quantidade. Qualquer Opa, banana, se eu não gostar de banana nanica, pode ser uma banana maçã? Pode ser. Eu acho a banana nanica mais saborosa, mas também fica a critério de quem for fazer, tá bom? E se eu não gostar de banana nenhuma, o que eu posso usar? Pode colocar uma manga, pode colocar qualquer fruta que a pessoa goste, que tenha um pouquinho mais de carboidrato, Ok. tá? O abacaxi, ele vai dar um sabor, ele vai dar uma refrescância aqui para receita. Pra receita, tá? Então colocar... Gente, eu tô fazendo um pouco de olho, mas isso aí é cada um, Mas tá? eu tô vendo que ela não tá carregando, não. Ela tá colocando leve. Não pode ser uma alimentação pesada antes de treinar. Isso, senão a pessoa pode ter um desconforto Abdominal ou Isso, estomacal. Aí, gengibre. Ó o pulo do gato, gente. Tá? Gengibre, isso aqui fica a critério. Você gosta de gengibre? ou Gosto, não mas por que gosta? você tá usando gengibre? O gengibre, o pessoal costuma falar que ele é termogênico. Aqui é para dar o sabor e ele realmente dá uma esquentadinha no corpo aí, tá? Então, ele é importante, eu acho, e fica gostoso nessa receita. Beleza, tá? vamos testar. E agora é bater. Então, vamos lá. Não precisa coar, tá? Pra gente aproveitar bem as fibras do suco. Ah, só Vamos vale colocar aqui pra gente ver a ressaltar, textura. pra ficar mais gostoso, é legal congelar a banana, tá? Aqui boa nós, dica. nós não congelamos, mas o interessante é congelar. O cheirinho ficou ótimo. Descasca, né? E aí e fatia, tá bom? Eu quero provar o outro, então eu não vou provar o pré-treino, eu quero provar o pós-treino. Então, para o suco pós-treino, você está trazendo uma proposta que parece até mais leve do que o pré. Exato. Mas ela é riquíssima em proteína, que nós vamos usar a quinoa, tá? Ah, e aqui pode ser ou a quinoa cozida ou quinoa, tem gente que fala quinoa, né? Quinoa, isso.
Ou floquinhos? Eu prefiro ela em flocos, tá? A gente vai usar ela aqui, mas eu prefiro ela em flocos. Então, nós vamos usar água de coco, que é uma água aí riquíssima em nutrientes, né? Vitaminas e minerais, que vai repor aí também, né? Alguma perda através do suor. Exatamente. Vamos usar as frutas vermelhas, que eu acho que fica muito gostoso. Então, morango, framboesa, mirtilo, tá? Quem tá em alguma região que fica um pouco mais difícil, dá para colocar o que quiser. Dá A fruta é mais para colocar sabor. Isso, mais para colocar sabor, tá? Que eu escolhi as frutas vermelhas. Mas poderia ser, por exemplo, uma melancia? Pode também, que é mais fácil de ser encontrada. Com manga também já fiz ficar muito gostoso, tá? Vamos usar 2 colheres de quinoa ou quinoa. Tá bom. Bater. Então, é legal fazer com em flocos, ó, porque daí o grão, mas vai ficar gostoso também, tá? E daí dá para tomar isso logo, imediatamente após o treino? Quanto tempo depois é interessante a gente tomar? Importante, Teru, é legal, a refeição pré-treino, como é um suco e é leve, pode ser de 1 hora até meia hora, tá? Não comer e já ir pro treino realmente para não sentir aquele desconforto abdominal. E não deixar de passar de meia hora depois que fizer o treino. Tá? Ó, interessantíssimo que nenhuma das receitas a Adriana usou adoçante nenhum. Eu não provei a outra receita, mas eu acho que ela ficou agradável por causa da banana. E o abacate também tá bem docinho. Tá, né? então, escolher frutas que realmente você dispense o uso de adoçantes adicionais. Perfeito. E essa daqui, mesmo sendo frutas vermelhas, que são um pouco mais Sim, azedinhas, né? Tá uma delícia, porque acho que a água de coco dá uma equilibrada. Dá aquele equilíbrio, isso. E aqui, então, o nosso carro-chefe é a quinoa, né? Que é uma fonte muito importante de proteína. Então, você está conseguindo repor aí o que perdeu durante o treino. Legal. Dri, obrigada pelas dicas mais uma vez, viu? Sim. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais receita boa por aqui. Felipe vai ensinar pra gente pãozinho de batata. Não perde não, é já já. Muito bem, estamos de volta e agora é hora de culinária aqui no programa Vida e Saúde. Felipe Biasi traz pra gente um pãozinho de batata, mas eu tava imaginando um pãozinho de batata como aquele da lanchonete, aquele redondinho, aquele branquinho. Você trouxe uma proposta melhor. Totalmente diferente. Tão fácil como, eu não sei se o pão de batata é fácil assim, mas o de hoje aqui é super fácil, saudável, super gostoso, enriquecido e o pessoal que está de casa vai adorar fazer. Então tá bom, fala aí o que você vai usar nesse pãozinho de batata. Então, para essa receita eu vou usar, olha só, 2 xícaras de farinha de trigo. Eu não uso a integral porque já tem a batata que é um pouco pesada. Então, se eu usar a integral aqui, eu teria que fazer meio a meio para que o pão não ficasse tão pesado. Ok. Bem? Mas tem essa oportunidade. Você que quer integral pode então usar meio a meio. Meio a meio. Certo. Sem problemas. Vamos lá. Olha, eu vou usar de 3 a 4 colheres de linhaça dourada ou mesmo a marrom. Um pouquinho de sal. Depois eu falo do recheio. Isso aí. Um pouquinho de sal. Uma batata. E vou usar 1/4 de xícara de azeite. Certo. Certinho? E de recheio, o que você está propondo? Olha, de recheio eu vou colocar 3 unidades de palmito, meio tofu. Vou colocar uma pitadinha ou uma colher de orégano. E sal. Sal e uma colher de azeite, só que dá aquela liga bonita. Legal, então o Felipe vai ensinar pra gente essa receita. Daqui a pouquinho, gostou? Espera aí que daqui a pouquinho você pode anotar melhor essa receita. A gente vai passando aqui também no nosso vídeo, no seu vídeo. Você também pode anotar essa receita lá do nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Mas antes a gente faz uma breve pausa aqui para acompanhar a dica que o Michelson e a Agatha Lemos preparou pra gente no Vida e Saúde em Revista. Olá, Teru! Olá para você que acompanha o programa Vida e Saúde. Nós estamos aqui mais uma vez, o Michelson e eu, somos editores da revista Vida e Saúde. A gente sempre comenta que é a irmã mais velha do programa Vida e Saúde.
E hoje nós trazemos aqui um tema super interessante, né, Michelson? Parece que você andou viajando, foi para um congresso super importante aí, internacional, em Orlando. Conta pra gente qual que foi essa experiência. Parece que as pesquisas estão trazendo cada vez mais a relação da saúde com a espiritualidade. Conta pra gente um pouquinho como é que foi. Foi um congresso muito interessante. Nós, como Revista Vida e Saúde, temos procurado acompanhar esses eventos importantes em que você ali reúne pessoas que estão bem envolvidas com esses temas, né? Autoridades importantes. Por exemplo, eu tive ali a chance de entrevistar o Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, e ele falou coisas muito interessantes, pesquisas de ponta que estão fazendo ali na universidade a respeito dessa relação entre fé e espiritualidade. Ele comenta que não basta você ter uma crença, você precisa ter um envolvimento realmente, né, com alguma comunidade, algum tipo de atividade que faça com que você se envolva de fato com essa religião, e isso traz não só benefício, assim, bem-estar emocional, como também prolonga a vida. A pesquisa mostra que pessoas que têm um envolvimento religioso mais profundo, elas vivem de 7 até 10 anos mais. Por quê? Porque esse tipo de religiosidade acaba fazendo com que os telômeros, que são aquelas pontinhas que estão lá nos genes, né, sejam protegidos. O encurtamento dos telômeros é que faz com que a pessoa envelheça. E a religião, ela promove faz essa blindagem, né, interessante. Entrevistei também o Dr. David Williams, de Harvard, que fala ali também sobre trauma, sobre estresse, sobre depressão. Enfim, o tema de capa dessa edição é justamente saúde emocional, que é uma preocupação, né, do nosso tempo, do nosso mundo, e todo mundo quer ter saúde emocional para viver melhor e bem, né? O detalhe é saber como fazer isso. Michelson, então a gente pode entender, às vezes o telespectador ele está muito preocupado com a dieta, com a atividade física. Que também é importante. Que é super importante, e ele quer melhorar sua qualidade de vida, ele quer longevidade, ele quer também barrar o envelhecimento. Mas quer dizer, então, que para barrar o envelhecimento e para ter todo esse bem-estar, é importante ter fé, também desenvolver essa outra constituinte, a espiritualidade? Sim, e justamente a gente foi acompanhar esse evento em Orlando porque tem tudo a ver com a nossa linha editorial. A Vida e Saúde procura priorizar a saúde no sentido integral, né? Física, mental e espiritual. E a gente percebe isso claramente quando conversa com esses especialistas, que não basta você focar só no físico, nem tampouco no intelectual. É preciso também realmente reforçar essa questão espiritual, né? Outra questão que se conversou muito lá nesse evento é que é preciso sim praticar exercício físico para ter bons pensamentos. Olha que interessante, né? Você consegue fortalecer ali a estrutura mental, se alimentando bem, praticando exercício, para que você possa ter bons pensamentos também. Então, é o que a gente sempre diz, né? Há 80 anos já nessa revista, que é preciso ter uma saúde, a palavra da moda é holística, né? Eu prefiro a palavra integral, porque é bem nossa, né? A saúde integral, procurar fazer o seu melhor para ter um bom estilo de vida, e isso vai beneficiá-lo também na saúde emocional. Muito obrigada a vocês aí da Casa Publicadora, da revista Vida e Saúde. Sempre bom contar com a dica da revista, irmã do programa. E agora é a hora de mão na massa. Felipe está trazendo pra gente hoje uma receita de pãozinho de batata. Mas esquece aquela receita convencional. Hoje ele vai trazer uma receita mais enriquecida. Tem linhaça, tem tofu, tem palmito. Uma receita tá mais requintada também, hein, Felipe? Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Geralmente é com manteiga, Sim. com aquele requeijão e essas coisas e tal. Então eu tentei pensar aqui, para nossa criançada, um pão de batata gostoso, mas que tem então os ômegas, que tem então a proteína que a gente precisa, coisas gostosas, mas saudáveis. Tá bom, já respondeu a minha pergunta. Eu ia falar de onde surgiu. Ele pensou na criançada, gente. Na criançada, tinha que ser. Bom, na minha infância eu ia na cantina, né? E você comia o olhando ali, ficava olhando aquele pão de batata. Assim, não era sempre que eu podia. Eu mas também, de vez em nunca ia um pãozinho, né? A gente pegava um pãozinho lá. Então, para essa receita, Ter, olha que coisa simples. Eu já vou colocar aqui no meu bowl a batata direto já cozida e descascada. Vou pegar um garfinho e vou amassar. Quem tem espremedor de batata, pode também. Fica à vontade. E quem não tem, pode usar o garfinho, ok? Agora, a batata é um daqueles ingredientes, assim, que todo mundo curte, todo mundo gosta, né, Felipe? Ah, sim, né? Hoje em dia, há várias gastronomias do mundo aí são baseadas em batata. É engraçado, o Peru tem uma boa quantidade de espécies de batata. Curiosidades. Vai lá, Felipe, também é cultura. O Peru tá cheio de batatas lá, o pessoal lá gosta bastante, então quem quer conhecer um pouco mais das batatas diferentes, dá para chegar no Peru.
E o Chile tem batatas doces um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ó, a Dani tá aqui falando, a nossa diretora tá falando que tinha mais de quantas variedades, Dani? Mais de 50 variedades no Peru de batatas. Uau! Dani, olha, a Dani tá conhecendo bem a Cultura gastronomia. O Chile tem a batata doce que não precisa cozinhar. Você come a batata, ela é doce e você... Perfeitamente. E tem aqui no Brasil, e ela é muito boa para quem tem diabetes também, né? Perfeito, mais uma dica aí cultural para vocês. Dá para hoje. comer crua, parece uma maçã, ela é bem gostosa. Delícia. Depois de amassar a batata, veja bem, eu vou acrescentar um pouquinho de água, um tá pouquinho aqui, de azeite, um pouquinho de água, olha só. Aí um pouquinho quanto, filho? Essa é a minha pergunta. Meia xícara de água, ok? Não mais que isso. Só isso. Aí vou colocar então uma pitadinha de sal. Pronto. O azeite em colheradas. Olha só os azeitinhos em colheradas. Você disse 1/4 de xícara, né? Isso. Perfeito. Vou colocar a linhaça. Ó. Só. E agora eu venho com a farinha e vou dando ponto no meu pãozinho. Ok? Então, gente, pão de batata sem margarina, sem leite e sem ovos. E é pão de batata. E é pão de batata. E tá bonito e cheiroso, viu? Olha, eu pretendo que fique gostoso, Peru. Você já vai provar, que a gente vai tirar essa dúvida terrível se tá gostoso ou não. O seu aqui, ele ficou com aspecto até de mais uma torta. Você deixa a massa mais mole mesmo ou você vai querer enrolar mesmo. na mão? Não, ela fica mais molinha mesmo, olha. Até nesse ponto aqui, eu acho que tá muito ainda grosso. Mas, Felipe, por quê? Por causa da linhaça, ela puxa água, ok? Então eu precisava colocar um pouquinho mais de água, sempre deixar a massa mais macia. Entendi. Perfeito, eu já tô quase acabando, Peru. Opa, perfeito. Vou dar mais uma mexida. Olha só. Legal. Então você vai deixar mais molenguinho. Mais molenguinho. Isso. Deixando assim, Teru, eu vou pegar então uma forma, vou untá-la. E você não tá usando nada também de fermento nessa receita, né, Felipe? Não, é um pão que acaba não crescendo, né? Ele vai ficar com uma massinha macia, mas ele acaba não crescendo. Felipe, enquanto você pega um papel toalha ali naquela mesinha, perfeito, eu quero mostrar para o nosso telespectador um presente que a Novo Tempo quer dar para você. Olha só, esse é o livro Esperança Viva, escrito pelo pastor Ivan Saraiva. Tá transformando a vida de muita gente. E esse livro aqui, que é fininho, que ele é levinho, leitura gostosa, fácil de ser feita, pode ser seu, sabe como? Gratuitamente. Achou lá? Achei. Deixa eu terminar de falar, que isso aqui é coisa boa. Você pode mandar um e-mail pra gente, o endereço está aparecendo aqui na sua tela, ou você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Lá tem um bannerzinho, uma imagem disso aqui. Clica lá e aí tem um passo a passo para você colocar o seu endereço e receber isso aqui inteiramente gratuito na sua casa. Essa literatura aqui vai transformar a sua vida, eu tenho certeza. Se você já leu um desses livros da esperança que a gente tem distribuído ao longo dos anos, acho que já são 9 anos de distribuição de livros, você sabe que esse tipo de material é conteúdo bom, garantido para toda a família, né, Felipe? Com certeza. O melhor conteúdo não existe, corra atrás do seu e não perca essa oportunidade. Tá certo, Felipe. Vamos então, paramos na fase de untar a assadeira. Untar a assadeira. Então eu vou molhar um pouquinho do meu papel, eu vou untar minha assadeira com um pouco de óleo, nada muito exagerado, ok? Vou colocar a massinha. Ai, gente, mas eu queria que meu pão crescesse, eu quero pôr um fermento e tal. Deixa eu segurar assim pra gente mostrar. Perfeito, olha. Aqui vai a massinha. Eu perguntei do fermento, não vai mesmo? Olha, nesse que eu fiz ali, pessoal, não foi fermento. Mas veja bem, um bom chefe de cozinha é aquele que não segue a receita ao pé da letra. Ah, Felipe! Se você... Inventa a moda, pô! Se você quer fazer uma receita diferente, faça, tá? Não tenha medo, vai lá, coloca o fermento, deixa crescer. Vou fazer perguntas diferentes. Se Perfeito. você fosse usar fermento, que fermento você usaria e como você usaria? Olha, eu usaria o fermento biológico, instantâneo, granulado. E eu deixaria a massa pelo menos 1 hora crescendo e depois colocaria ela de novo para assar. Perfeito? Tá bom. Se a massa é líquida, coloque dentro de uma forma. Tá bom. É esse o resultado. Então depois de espalhar aqui vai ser mais uma torta, né, Teru? Com essa textura, né? Textura e com essa forma um pouquinho maior do que a de pão.
fica um pouco diferente. Tá? Se quiser fazer um pãozinho básico, dá pra fazer assim. Para um bebê, uma criança menor, dá pra fazer sem recheio. Em porçãozinhos até pequenininhos, assim. Com a colher você consegue montar. Ah, legal. E faz então um bolinho pequeno ou um pãozinho pequeno. Tá bom. Pro nosso recheio, também outra coisa bem simples. Para as crianças crescidas, né, Felipe? Um pouquinho maiores, né? Quem não gosta de comer. Vou colocar então, olha, um pouquinho então do palmito. Eu preciso ver se ele não tá envenenado, Felipe. A produção não fez esse trabalho de verificar. Precisa conferir. Macio ele tá. Eu procurei. E muito saboroso também. Muito obrigado. Olha que simples. Eu vou picar assim o nosso palmito. E, gente, olha, vou pegar o nosso tofu. Já tá escaldado. Já tá escaldado por 15 minutos no mínimo, ok? Vou amassar também com garfinho, ok? Grosseiramente. Olha só. E tem gente que não gosta de tofu, viu, Felipe? Eu acho que é um ingrediente tão coringa e tão delicioso na culinária saudável. Perfeito. Quem não gosta de tofu, normalmente teve uma experiência ruim. Ou comeu ele assim, puro. sem nada. Sem nada. Ele é um queijo sem tempero, gente. É um queijo de soja, sem gordura, sem colesterol. Então, você que tá com aquele problema no fígado, tá com gordura no fígado, esse queijo pode. O médico proibiu o queijo, né? Mas o queijo de soja é um queijo pouco divulgado, a não ser no meio oriental, que é muito conhecido, ó, tofu, né? Ou tofu. Mas assim, olha, ele precisa de um tempero. Tanto que o Felipe vai usar um azeitinho, um salzinho, um orégano, dá pra você inventar. É isso aí. Mas ele é ótimo. E ele não vai ficar gostoso, gente, se você não ajudar ele com tempero. Então você tem que realmente colocar um gosto nele, porque ele não tem gosto. Certo. Eu gosto de dizer assim, gente, vocês já pegaram alguma coisa do pacote e mordeu direto? Então isso não é tão legal. O legal mesmo é você ali em casa trabalhar com ele, colocar um sabor. A própria batata, o próprio milho, se a gente cozinhar sem sal, sem tempero, ele vai ter um sabor ali meio sem graça. Sem graça. Então, Teru, olha que bacana, olha que legal. Vou já misturar aqui, eu coloquei então um pouquinho de azeite, coloquei um pouquinho de sal, coloquei um pouquinho de orégano, cortei tudo. Tá lindo. E agora, com a mão lavada, é claro, você vai espalhar esse recheio por cima do seu pãozinho. Então não vai misturar. Não vou misturar na massa, ok? Ele vai vir por cima como se fosse uma cobertura. E um recheio super prático, gente. Ele nem sequer usou uma panela para preparar o recheio. Nada. É daquelas coisas assim, para você fazer no final do dia, tá com pressa, vai ser o jantar. Perfeito. A criança tá com fome, você tá precisando correr para fazer comida. Tá aí uma dica super simples e prática para você. Beleza, posso provar? Por favor, deve provar. Isso vai pro forno, vai ficar quanto tempo no forno, Felipe? Olha, ele fica no forno exatamente 30 minutos, no forno de 150 a 180 graus. Não pode passar muito disso, ok? E olha a belezura, vamos ver então, o do Felipe não levou fermento. E ó, vou cortar mais de uma fatia para você ver a textura da massa. Também bem parecida com uma massa de torta, mas tem um aspecto de pão. Tá legal. Espero que seja gostoso. Você não provou essa receita antes, não? Olha, Teru, posso te falar que eu fiquei com um que eu levei pra casa, assim, mas... Esse aí realmente eu não provei. Tá delicioso, tá muito bom. Mesmo só a massinha, mesmo sem o recheio que já é bom, tá muito saboroso. Como sempre, receita com batata agrada muito. E essa aqui com um gostinho da linhaça tostada, mandou bem. Muito obrigado. A gente continua degustando por aqui, faz aí na sua casa e se delicia também com receita boa, saudável para você e toda a sua família. A gente deseja um ótimo restante de dia ou à noite, não sei que hora você está assistindo o nosso programa, mas eu te espero no próximo Vida e Saúde com muito mais informações transformadoras para você.